gravação aqui, iniciou. Pode ir, gente. Tá, gente. Isaías 13, tá? Vou pegar aqui o negócio da Bíblia. Isaías 13. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, façam-lhe acenos com a mão, para que entre pelas portas dos nobres. Eu ordenei aos meus santos, também convoquei os meus valentes para a minha ira, os que exultam na minha majestade. Há um barulho nos montes, como de um povo numeroso. Há uma gritaria entre os reinos, as nações estão reunidas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Eles vêm de terra distante, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, e o coração de todos os homens derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, e se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em chamas. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos, eu humilharei os orgulhos dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo aquele que for capturado terá transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Os seus bebês serão despedaçados diante dos olhos deles, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitará de geração a geração. Ó Arabe, não armará ali a sua tenda, e os pastores não farão descansar ali os seus rebanhos. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão nas suas fortalezas, e os chacais nos seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Ai, gente, que forte, né? Meu Pai Eterno. Isaías é um livro muito forte, né? Existem muitos assuntos aqui para a gente mencionar, para a gente falar um pouquinho acerca disso, mas a gente vê que é uma profecia contra várias nações, né? E aqui o foco dessa mensagem, dessa passagem, desses versículos que a gente está lendo, desse capítulo, quer dizer, é a Babilônia, né? Uma potência que futuramente ela seria julgada por Deus, tanto que a gente leu, né, e fala sobre a comparação, né, de Sodoma e Gomorra. A gente vê que Babilônia, ela parecia poderosa e invencível, mas Deus ele anuncia a sua queda. O Senhor fala assim, oráculo contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu, no versículo 1. Né? Então isso nos lembra que nenhum governo, império ou pessoa poderosa está acima do nosso Deus, né, irmãos? Então aqui Deus ele também julga
com grandes impérios, né? Alguém pode ter dinheiro, influência, posição ou autoridade, mas isso não significa que esteja fora do alcance da justiça de Deus. E o capítulo ali descreve um tempo de grande juízo e destruição que viria, né? Babilônia, ela representa aqui uma potência que se tornou extremamente poderosa. Isaías, ele anuncia que o seu poder não duraria para sempre. Então, tudo aquilo que parece permanente aos olhos humanos pode ser passageiro. O orgulho humano tem consequências. Isaías, ele fala sobre Deus convocando forças para executar o julgamento. Então, isso mostra que mesmo quando os acontecimentos ali pareciam estar fora do controle, Deus ele continuava soberano, Deus ele continuava agindo, Deus ele continuava no controle. Né? Então, nem sempre a gente entende imediatamente por que determinadas coisas acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por coisas, né, que a gente fica, ai, Senhor, né, como isso pode ter acontecido comigo? Nossa, por que isso aconteceu, né? Mas o capítulo aqui nos lembra que a história ela não estava nas mãos do acaso, né? Estava nas mãos de Deus. Deus ele estava ali no controle da história, né? E o capítulo usa imagens fortes. Essa parte que foi a mais profunda que me tocou, que fala sobre as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, né? É uma linguagem profética que transmite a dimensão do juízo e da queda de Babilônia. Então a mensagem é séria, né? O pecado e a arrogância não ficam sem consequências para sempre. Sempre tem uma consequência, né, irmão? Um cenário ali de escuridão, né? De trevas, né? E você vê que o próprio texto fala, né? As estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. E um dos pontos centrais do capítulo é que o poder da Babilônia não poderia salvá-la, né? Então, às vezes, isso traz para nós, né? Para nós nos dias de hoje, né? Onde estou colocando a nossa segurança, né? Onde nós estamos colocando a nossa segurança? Será que a gente está colocando no dinheiro, né? Nas pessoas? Será que a gente está colocando a nossa segurança na própria força, né? Na nossa posição? Ou será que a gente está colocando em Deus, né? Porque Deus ele derruba o orgulho. E existe uma lição aqui para nós mesmos, né? Que Isaías 13 não é apenas sobre uma cidade antiga que ali estava, né? Ele nos lembra que a gente precisa ter o cuidado com o orgulho. O orgulho diz, eu não preciso de Deus, né? E a humildade diz, tudo que eu tenho depende de Deus. Por isso que é bom a gente sempre andar na humildade com o Senhor, reconhecer, né? Que nós somos falhos, que a gente precisa do Senhor, né? A humildade é algo lindo da parte do Senhor. E é isso, né? Tudo que nós temos depende de Deus, irmãos. Se não fosse o Senhor, hoje a gente nem teria levantado da cama, né? O fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias, a gente tem que ser grato a Ele, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Se os irmãos tiverem algo para falar também, pode falar. Amém, glória a Deus. Assim como aconteceu com a Babilônia, foi o que a gente viu no capítulo anterior, foi o que aconteceu com a Síria, né? Porque como a gente viu na leitura de Reis, Jerusalém foi dividida em dois reinos, né? O reino do sul, o reino do norte. E ambos os reinos, eles foram subjugados ao cativeiro. O reino do norte pelo rei da Síria e o reino do sul pelo reino da Babilônia. E assim como a Síria, a Babilônia também se orgulhou, dizendo: fui eu que os escravizei, fui eu que os fiz, sem entender que eles estavam sendo instrumento nas mãos do Senhor para poder castigar o povo de Judá e de Israel, por conta dos pecados que eles tinham cometido através dos seus governantes. Porque quando a gente está abaixo de uma liderança, abaixo de uma governança, como povo, a gente paga o pecado pelos nossos governantes. E assim Israel e Judá pagaram
os pecados dos seus governantes. Os reis pecaram, mas quem foi cativo e levado à escravidão foi o povo. E isso foi tudo pelo controle e pelo propósito de Deus, para que eles pudessem entender a vontade de Deus, abandonar a idolatria e se voltar novamente ao Senhor. Mas os reinos que se orgulharam, a Síria e a Babilônia, como que o Senhor não existissem, até porque eles eram povos idólatras, povos de deuses, como eu posso dizer, de corrupção muito grande entre os dois países. E o que aconteceu com a Síria também não foi diferente com a Babilônia. O reino caiu pela mão do Senhor. Mas aqui o que a gente vê, como a Jade falou, Deus está no controle. E Deus não faz nada sem antes que ele avise. Então Isaías está sendo usado para avisar o povo do cativeiro, mas também está sendo avisado do que ia acontecer com aquelas nações que foram instrumento desse momento, né? Porque elas não reconheceram a Deus como aquele que estava fazendo todas aquelas coisas, fazendo tudo. E quando a gente não dá o devido reconhecimento ao Senhor, e Ele é o dono da nossa história, Ele é o dono das nossas vidas, a consequência é muito grande, porque, como a Jade falou, entre o pecado do orgulho, né? Entre o pecado daquele que, né, como que eu vou dizer, de você querer se colocar no lugar do Senhor, tirar a mão de Deus e colocar a sua. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E toda a honra e toda a glória tem que ser dadas ao nome do Senhor. E assim como aconteceu naqueles dias, também virá o dia do Senhor e que ele voltará, né? Porque quando diz o dia do Senhor, está também se referindo ao arrebatamento, onde o Senhor Jesus voltará para nos buscar, para morar com eles, para nós morarmos com ele. E aí, como está nossas vidas? Nós estamos no controle do Senhor ou nós estamos no controle das nossas próprias mãos? E aí, quando ele voltar, como nos achará? E nossas obras, os nossos feitos, a nossa vida, para quem será? Para a eternidade com Deus ou para a eternidade com as trevas? Então fica essa reflexão, né? E também fala que a nossa vida é preciosa diante da mão do Senhor. Nós somos como o ouro de Ofir. Então somos preciosos. O Senhor cuida, Ele zela e tudo está no propósito dele. E isso me faz lembrar de Gideão, quando ele foi lutar a guerra que o Senhor chamou para que ele fosse guerrear. E aí ele chamou os guerreiros, né, para ir lutar junto com ele. Mas o Senhor pediu, olha, faz descer as águas e ali eu os provarei. Aqueles quanto eu disser, este irá contigo, este irá. E aqueles, pois, a quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. E no fim, só um mínimo povo de soldados foram com Gideão para lutar a batalha. Mas para que Israel não se gloriasse dizendo que a mão de Israel tinha livrado eles, sendo poucos os soldados, o entendimento era: a mão do Senhor me livrou. E grande foi a vitória daquele povo com Gideão à frente. Mas Gideão não se gloriou em si, ele se gloriou no Senhor. Ele levantou a âncora, ele levantou as lâmpadas conforme a ordenança do Senhor e falou: por Deus e por Gideão. E ali eles venceram a batalha, mas tudo segundo a ordem do Senhor, com poucos povos, com poucos soldados, mas venceram porque seguiram a ordenança do Senhor. E a honra e a glória foi dada ao nome do Senhor. Então, quando a gente coloca a nossa vida sobre a ordenança, sobre a liderança do nosso Deus, a vitória é certa, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Com glória a Jesus. Alguém tem mais algo para falar, irmãos, desse capítulo? Estou em paz. Ela falou tudo. É bem isso mesmo. Amém, mano. Vamos pro capítulo 14, então. Vamos lá. O Senhor será
O Senhor terá compaixão de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você pronunciará esta sátira sobre o rei da Babilônia. Quando chegou ao fim o opressor, a sua arrogância acabou. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugarão as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os juniperos e os cedros do Líbano se alegram por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem nos derrubar. Nas profundezas, o Seol se agita para receber você quando chegar. Por sua causa, ele desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra. Ele faz que se levantem do trono todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão: você também perdeu as forças, como nós, e tornou-se como um de nós. A sua soberba foi lançada na sepultura, com o som das suas liras. A sua cama é de larvas e a sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi tirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu. Peraí. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas à sepultura você será lançada, e às profundezas da cova. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? O homem que fazia do mundo deserto, que arrasava cidades e não deixava que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações, todos eles jazem horrorosamente, cada um no seu túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um renovo repugnante. Você está coberto com os mortos, com os que foram feridos à espada, como os que descem a pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles na sepultura, porque destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele. Por causa da sua iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e enchem o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu novo nome e os seus sobreviventes, e sua prole e os seus descendentes, declara o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, declara o Senhor dos Exércitos. Profecia contra a Síria. Ó Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha mão. Nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Este é o plano estabelecido para toda a terra. Esta é a mão estendida sobre todas as nações. Porque é este o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem pode fazer ela recuar? Profecia contra os filisteus. Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que eu feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz.
O mais pobre dos pobres achará pastagem, os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte veio uma nuvem de fumaça, e ninguém desertou das suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta, ó Senhor, estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgios os aflitos do seu povo. Meu Deus, irmãos, é muito forte esse capítulo, né? A gente vê que aqui continua a profecia contra a Babilônia, né? Mas também traz uma mensagem de esperança para Israel. E o capítulo ele mostra o contraste que ali teve entre o orgulho e humildade, a opressão e a liberdade e a queda e restauração, né? Então a gente vem aqui iniciando no versículo 1, né? O Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel. Então o capítulo começa com uma promessa, né? Deus ele não abandona seu povo. Depois de períodos de sofrimento ali, Deus prometeu misericórdia e restauração. Isso nos lembra que mesmo que há fases difíceis, né, não significa que Deus tenha nos abandonado. Deus está conosco, né? Deus não abandona o seu povo. E Isaías ele representa um cântico sobre a queda do rei da Babilônia. Aquele que havia oprimido outros povos agora perderia o seu poder. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, né? O poder de Babilônia ali chegaria ao fim. O opressor ele poderia parecer invencível durante algum tempo, mas Deus ele continua sendo o justo juiz da história, né? E uma das grandes imagens mais fortes desse capítulo está relacionada à ambição do rei da Babilônia. Eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, né? Então o coração ali queria subir cada vez mais alto, ocupar uma posição que não pertencia a ele. Então ali já tinha um grande problema, né, irmãos? E o resultado foi a queda. O orgulho tenta colocar o ser humano no lugar de Deus. Às vezes, irmãos, como eu sempre falo, né, para os irmãos, isso aqui é uma grande alerta. O problema do orgulho, né? Às vezes, nós como seres humanos, a gente pensa que a gente não precisa ouvir ninguém, né? Às vezes a gente cometemos essa falha, né? A gente pensa, né, eu não preciso ouvir ninguém, eu sei mais que todos. Eu não preciso de Deus, né? E a gente precisa parar com isso, né? E examinar o nosso coração, né? Procurar examinar, né, o nosso interior, né? Então, às vezes a gente comete essas falhas, né? Eu não preciso ouvir ninguém, eu sei mais que todo. E a gente sabe que a gente não é o dono de si, né, irmãos? A gente sabe que a gente não é Deus, né? Deus, ele é Deus. Deus, ele tá no trono dele e ele tem um lugar dele, ele tá acima de nós, né? Então, por mais que muitas das vezes a gente venha se orgulhar, né, e querer saber mais que o nosso irmão, né, ou até mesmo, né, querer ser melhor que o meu irmão, né? Essas coisas assim não provém do Senhor, né? O Senhor quer nos ensinar que a cada dia a gente precisa aprender, mas com humildade, né? Não querer se crescer, não querer porque a gente precisa também ouvir, né? Aquele que ouve, ele está atento a aprender, né? Então, necessariamente, nós não somos os donos da razão o tempo todo, né? Então, a gente não somos o dono de tudo. A gente precisa ouvir, porque se a gente não ouvir, a gente nunca vai aprender, né? Tem uma frase de um rapaz, eu não lembro agora, que fala: quem não está atento a ouvir, nunca poderá ensinar. Primeiro a gente ouve, depois a gente ensina. Se a gente não ter os ouvidos audíveis para a gente ouvir, né, aquele que está posto a assinar para nós, a gente nunca vai poder passar algo para frente. A gente nunca vai poder passar uma experiência daquilo que aconteceu sobre as nossas vidas para outras pessoas. Porque a gente sempre vai achar que é dono de si. A gente sempre vai acreditar naquilo que a gente, né, tem como foco. Mas a gente precisa aprender também. A gente precisa amadurecer espiritualmente, né? Então, sempre que a gente puder, né, sentar com alguém mais sábio que nós, né, uma pessoa mais, até mesmo mais velha, né, e de tanta experiência
profissionais, espirituais também, né? Que são coisas que agregam, né, para nós, na nossa vida. E a gente precisa Uhum. aprender cada dia, Glória né? a Deus. Se não fosse muitos aprendizados assim que eu ouvi da parte do Senhor, eu acho que eu estaria passando por muitas coisas, sabe? Eu sempre escuto pessoas que são mais sábias, né? Pessoas que sabem, que podem agregar, né? Podem passar algo para mim, para que eu não cometa um erro, né, na minha vida. Então, eu sempre sou atenta a escutar, né? E absorver também. E você vê que o capítulo ele mostra um contraste ali, né? Queria subir, mas acabou sendo derrubado. A queda dela pode ser a consequência do orgulho, né? Isso é um alerta para nós. Quanto mais uma pessoa ela se exalta, maior é o perigo de perder a perspectiva de quem realmente está no controle. A Bíblia ensina repetidamente que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, né? A Bíblia ela fala isso. Eu abato o soberbo e dou graça ao humilde. Por isso que o Senhor ele nos ensina a ser humilde na presença dele. Por mais que a gente tenha dons espirituais, por mais que a gente tenha fale bem, né? Por mais que a gente, eu mesma reconheço que eu preciso aprender mais a cada dia, a cada dia, irmãos, eu preciso aprender mais. Eu sou reconhecedora disso, né? E tudo que eu faço é para servir, né? Então, o meu dom, aquilo que eu possuo nas minhas mãos, a minha ferramenta que o Senhor me deu, é tudo para servir a Ele. É só uma serva, né? Então, eu não sou alguém que seja alguém com poder alto, né? Alguém como se tivesse o lugar de Deus, né? Não, jamais. Deus, ele é Deus. Né? Então, a gente precisa reconhecer, né? A gente precisa diminuir e o Senhor crescer cada vez mais, a cada dia. E depois da Babilônia, Isaías ele fala sobre a Síria, né, e a Filístia. Então a mensagem ali ela se repetia. Nenhuma nação está acima da autoridade de Deus. Deus não é apenas Senhor de Israel, ele é o Senhor sobre toda a terra. E irmãos, já parou para pensar uma coisa que ao mesmo tempo que a gente está aqui nesse devocional, existem outras pessoas no mundo todo nesse exato momento lendo a Bíblia. Existe gente nos Estados Unidos agora orando. Existem gente no Glória a Deus. orando, né? Existe gente na Filadélfia lendo a Bíblia. Existem outras pessoas em outro mundo fazendo devocionais nesse exato momento, né? Porque em alguns o fuso horário é à Glória a noite, Deus. mas isso não altera a intimidade que tem com Deus. Meu Deus, isso é muito forte, porque isso não altera. Mesmo que o fuso horário de lá é diferente do nosso, não altera a intimidade que a pessoa tem com Deus. Ela vai sempre buscar o Senhor. Então, o Senhor, ele é o Senhor de toda a terra. Ao mesmo tempo que ele está aqui conosco, nesse devocional, ele está lá também com essas pessoas também. Enquanto Babilônia ela cai, os oprimidos ali encontravam descanso, né? Então, toda a terra repousa e está tranquila. Todos exultam de júbilo, né? Que é o versículo 7 que vai falar. E Deus ele vê quem sofre e promete que a injustiça não terá a palavra final, né, irmãos? Existe esperança para quem sofre. Às vezes a gente passa tanta tribulação nessa terra, né, irmãos? A gente passa tanta perseguição, né? A gente sofre bastante, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Eu acho que quem nunca perguntou isso, né? Quem nunca, né? Por que eu sofro tanto, né, Senhor? A gente, né? Só que se a gente olhar para o texto da Bíblia, o Senhor ele passou por tantas coisas, né? Ele sofreu tanto, né? Para chegar até a cruz do Calvário, ele padeceu por muitas aflições, ele foi perseguido. Ao mesmo tempo que a gente está lendo Lucas, né? A gente vê que muitos capítulos ele fala, né? Ele fala assim, não comenta isso que eu fiz, né? Para ninguém. Então o Senhor ali ele já não queria que ninguém comentasse, né? Assim, mas as pessoas se espalhavam porque era milagres. Então ele era o Cristo diferente, né? Alguém o que era diferente. Então as pessoas iam falar, né, sobre o que ele fazia. E você vê que mesmo passando por tudo isso, o Senhor ele foi até o fim, né?
Ele sofreu, ele foi pisado, né, pisoteado, mas mesmo passando por tudo isso, ele foi até a cruz do Calvário. E isso não é diferente conosco, né? Às vezes a gente passa muitas perseguições nessa terra, passa muitas aflições, muito sofrimento, às vezes a gente quer desistir de tudo, né? Mas o Senhor, Ele está conosco. A gente tem que se lembrar que o amanhã Ele está conosco, né? E se Ele está conosco, Ele está no controle de tudo, né? E é isso, irmãos, que eu tenho para falar. Eu não tenho mais nada para falar, não. Se os irmãos tiverem algo para falar, podem falar. Amém, glória a Deus. Você já abordou tudo, né, que tinha para ser falado nesse capítulo. A Bíblia, hoje eu estou gaguejando demais. A Bíblia, de um modo geral, ela é muito forte. Ela nos traz reflexões, ela nos traz pontos que faz a gente pensar no que estamos fazendo das nossas vidas e o que não fazer, né? A Bíblia, ela é considerada uma bússola, como um manual. Quando você compra uma televisão, quando você compra um eletrodoméstico, um produto tecnológico, sempre vem um manual junto. Olha, faça assim, se é 110, não ligue no 220, senão o que vai acontecer? Vai queimar. Então vem toda a instrução do que fazer, do que não fazer, se é uma roupa, já vem ali na etiqueta como lavar, como não lavar, para que tenha uma maior durabilidade daquele produto. E as nossas vidas, Deus já nos deixou esse manual, que é a Bíblia, do que fazer, do que não fazer, e as consequências de escolhas erradas, né? Como esses reis tiveram essas escolhas, deixando o orgulho entrar em seus corações. E muitos deles, a gente vê aí, né? Poucos escolheram fazer a vontade de Deus e obedecer a sua vontade e os seus preceitos. E aqui nesse capítulo de Isaías, que eu já me perdi até o número que nós estamos, mas ele também aborda a questão da queda de Lúcifer. Não é só como se fala, não é só ai, esqueci a palavra, não é só a forma que o rei da Babilônia se expressa. Esse diálogo aí também é o diálogo de Lúcifer, quando ele se levantou contra Deus. Eu me levantarei contra o Senhor e colocarei meu trono no mais alto dos céus, e querendo a adoração para si. Lúcifer, quanto anjo, ele tinha uma das mais altas patentes, que era ser serafim, né? E a gente viu aí o serafim quando ele tocou os lábios de Isaías. Então, ele também teve essa visão da queda de Lúcifer. E Lúcifer caiu justamente por conta do orgulho, né? E Deus fez com que ele caísse, e ele tinha toda a oportunidade de estar face a face com Deus, de estar adorando, de estar exercendo a função que o Senhor fez para que ele exercesse. Dizem que ele era líder do louvor. Dizem que Satanás não, É Lúcifer verdade, isso é era, verdade. era regente do louvor. E por isso que a área do louvor ela é tão perseguida. E pensa você lá no céu, regente do louvor, e vendo Jesus face a face. Eita, glória! Só que ele quis mais do que isso. Eu quero ser mais do que Deus, eu quero ser maior do que Deus, eu quero colocar meu trono acima dos céus. E além do mais, ele ainda arrastou a terça parte do céu junto com ele. E eu já vi, eu não sei se foi no YouTube, eu só sei que foi numa rede social, um possesso declarando, falando: olha, vocês não dão valor ao que vocês têm. Eu daria tudo para ter essa oportunidade de poder adorar a Deus mais uma vez. Eu lamberia o chão da terra, se fosse preciso, para poder ter que seja nem só mais um minuto de poder contemplar o céu novamente. Porque ele estava no céu, mas por acompanhar Lúcifer, que hoje é o Satanás, ele perdeu o céu. Então, o orgulho, ele é assim. Eu costumo dizer, quem não dá valor ao que tem, perde até o que não tem.
E eles perderam aquela oportunidade de poder estar no céu e hoje andam em trevas, né? Deformados, destruídos, e ainda por cima nos atentando, né? Do tempo todo para poder nos perturbar e fazer desistir dos propósitos de Deus. E o orgulho é isso, ele nos faz perder aquilo que de melhor o Senhor nos tem dado e ainda nos descaracteriza, faz a gente querer aquilo que a gente não tem, aquilo que é do outro, e não dá valor àquilo que nós temos nas mãos. Muitas vezes a gente tem o ministério do louvor, a gente quer coisas maiores, coisas que o Senhor ainda não nos tem dado. Almejamos além do que nos é permitido. E até aquilo que nos é dado, muitas vezes, por conta de orgulho, por conta de vaidade. E Lúcifer é um grande exemplo disso, né? Ele tinha o louvor nas mãos, ele tinha a face do Senhor para adorar, tinha um ministério para exercer e por conta de orgulho abriu mão de tudo isso, por conta de orgulho, de querer ser maior do que aquilo que ele era. E de anjo virou demônio. E é bem complicada essa parte, né? E nós estamos aqui colocando as nossas vidas em adoração, como a Jade disse, ligados a muitos outros que neste momento também estão em cultos, em adoração, em leitura da palavra, ligados, cada um num canto, mas todos no mesmo espírito, que não deixemos que o orgulho domine as nossas vidas, porque Deus coloca na nossa frente dois caminhos, a vida e a morte. Escolher a vida. Amém? Amém. Amém. Vocês estão falando do que, gente? Que eu cheguei agora. Tava ali arrumando uma porta com meu pai. E a gente colocou. Tá fazendo reforma aqui em casa, na verdade, né? Então a gente tá trabalhando bastante. E a gente tá colocando uma porta ali no banheiro. Aí eu não sei que assunto vocês estão falando. Mas eu deixei gravado aqui. Amém. Depois você dá uma olhadinha, você escuta. Foi bênção. Hoje foi um aprendizado muito bom, irmão. Eu acho que é um tema até bom de falar nos dias de hoje, porque as pessoas, às vezes elas se perdem, né, no meio do caminho. E assim, hoje em dia nós vemos que há muitos que competem, né? Há muitos que querem competir dons, competir ministério, né? Querer competir, querer mostrar ser melhor que o outro, querer subir em cima do outro. E você vê que Jesus ele não está nisso, né? Quando o mestre ele passava, ele sempre ensinava, ele trazia uma parábola e ensinava para todos, né? Ele tinha mansidão, ele tinha humildade, né? Por mais que ele era o Senhor, ele tinha tudo isso, né? E a gente olhando assim para Cristo, a gente vê um grande exemplo que temos, né, nos dias de hoje. Então, isso é muito necessário, é um aprendizado muito grande, né, que nós possamos sempre orar, né, falar para o Senhor, Senhor, que nós possamos diminuir a cada dia, o Senhor crescer na minha vida, porque não é eu que faço, é o Senhor que faz, né? Se não for o Senhor que vai fazer, não adianta nada, né? Assim como aquela mulher lá que a gente leu, acho que em Lucas, né? A gente veio lendo que a gente falou sobre a mulher que lavou os pés de Jesus, né? Uma mulher pecadora, e ali os discípulos dele estavam na mesa, acharam ruim, né? Mas Jesus ele trouxe um ensinamento ali em cima, né? Então vê que o Senhor ele sempre ensina para nós, né? Então
A gente temos que ter esse olhar, né, voltado todos os dias, ajudar o nosso irmão, né, porque nós precisamos aprender, né, a cada dia, tomar cuidado também com as palavras, né, que a gente fala, né, porque hoje em dia as palavras elas doem, né, a língua ela, eu vou até trazer um estudo acerca disso também, que é um dos temas também que eu estou estudando, Fórum da Mulher, né, sobre a língua, né, sobre o jeito que a gente fala, né, com as pessoas acerca do evangelho, né? Tudo bem que a gente sabe que o Senhor, ele doutrina, a gente conhece a palavra, a gente sabe que o Senhor tem ensinamento, mas tudo às vezes é a maneira que a gente fala, não é nem aquilo que está pregado ali. Às vezes é a maneira que a gente está falando com a pessoa. E se a gente não se atentar a isso, a gente perde uma alma, entende? Então, às vezes é o comportamento, não é aquilo que a gente está pregando ali. A palavra ela pode ser pregada como ensinamento, como exortação, como bênção, enfim, tudo mais, mas às vezes é pelas nossas próprias atitudes, pela maneira que a gente está se comportando, que a gente perde a alma, não é nem pelo que está sendo pregado, né? Então, uma vez eu vou até comentar algo aqui com os irmãos, eu não vou citar o nome, lógico, da pessoa, que é antiético, mas é uma pessoa bem conhecida minha, tava pregando, e ele tava pregando, e eu admiro muito ele ao pregar, porque ele tem um conhecimento muito lindo da palavra do Senhor, isso é fato. E aí ele tava pregando, só que tinha um senhor atrás de mim, que ele foi questionar ele acerca sobre a passagem que estava pregado. E aí ele parou, na hora que ele parou, a mensagem lá em cima, ele respondeu com ignorância para aquele senhor, com agressividade. E aí eu parei, eu falei assim, acabou a comunhão, vou embora. Na hora eu falei, acabou a comunhão, vou embora. Por quê, irmãos? O que acontece? Por mais que a gente tenha um tempo para pregar a palavra do Senhor, a pessoa que está ali, ela não é daquela igreja. Primeiro ponto que a gente tem que observar, não é daquela igreja. Segundo, às vezes a pessoa está vindo de outra igreja, e outras igrejas podem parar a pregação para discutir acerca do assunto. Tem igrejas que são assim. Então tem tudo isso que a gente tem que analisar. E o terceiro fato é um senhor de idade, né? Respeito acima de tudo, ele era um jovem, né? Então, infelizmente, ele cometeu essa falha ali, né? Então, assim, eu não esperava que ele iria agir daquela atitude, não esperava, por ele ser psicólogo também, não esperava que ele iria agir daquele jeito, daquela maneira. E aí o Senhor ministrou no meu coração, né? Falou assim, Jade, sempre olhe os frutos, né? Observe os frutos, observe a maneira como a pessoa se comporta, cuidado com esse negócio de tipo, você, né, tipo, se espelhar em alguém, né, admirar muito alguém, né, é bom que a gente saiba da Bíblia, sim, irmãos, a gente tem que estudar a palavra do Senhor, a gente tem que se alimentar cada dia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento para ferir outras pessoas. Aí, graças a Deus, antes de acabar a mensagem, ele virou para o Senhor e falou assim, desculpa pela maneira que eu falei, mas é que a gente tem um tempo para pregar. E se a gente parar nessa mensagem, ele até falou, né, meu amigo, se a gente parar nessa mensagem, a gente vai sair do foco que está sendo pregado. Então, se depois se o senhor quiser, né, conversar, na verdade a gente tinha que falar senhor, né, mas tudo bem, ele falou meu amigo, se você quiser conversar comigo no final do culto, a gente fala sobre esse assunto. Então é isso, irmãos. Às vezes acontece essas coisas. Às vezes é o Senhor, às vezes a pessoa nem tá com outro espírito. Às vezes é só um teste que o Senhor tá nos testando na frente de todo mundo, né? Que vergonha, né? Às vezes a gente passar por uma situação dessa. Então é isso, irmãos. Vamos orar, né? Eu acho que alguém tem algo para falar. Eu tenho coisa. Amém. Então, assim, né? A Cida, assim, a Jade, o Igor, né? Nós estamos aqui, né? E, né, falando, né, de Isaías, né? E falando, né, do acontecimento, dos fatos, né? Que Isaías, né? Ele predicinou, né? Falou, né? E aconteceu, né? Todas essas coisas, né?
E assim, eu falo assim para os irmãos assim, né, de tudo que foi falado hoje, né, à tarde, né? Então, tudo que foi falado hoje foi tudo confirmação de Deus, né, nas nossas vidas, né? Porque cada um de nós temos um propósito diante de Deus, né? Assim como Deus também fez também na vida, Deus também fez na vida de muitos profetas, né? Porque se nós olhar assim lá atrás, quantas gerações vieram antes de nós, né? Anunciar a palavra do Senhor, né? Quantos filhos de Deus, ó, Deus, né? Deus fez na terra, né? Através de uma criança, gerada através de uma criança. Deus trouxe essas mensagens, essas palavras bonitas, né? De benção para nós, né? Passava a nossa alma, né? Então, ó, Deus vem através de muitos filhos deles, vem através de Davi. Quem era Davi? Davi surgiu, né? No meio do povo, né? E ali ele veio com uma criança também. Ali já estava predestinado já uma obra já na vida já de Davi já, que Davi ele viria para formar um exército, né? Um exército para vencer, lutar, né? Conquistar, né? E tudo aquilo a permissão de Deus. Jacó também quando veio também, ele veio com uma criança também. E Deus fez o quê? Deus trabalhou na vida de Jacó também. Ele veio com uma criança e ali teve duas nações entre o bem e o mal. E ali o escolhido foi o quê? O bem. Para quê? Para que tomasse a linhagem. Jacó veio numa linhagem que Deus ele viria, né, através de Jacó, assim como Jacó também veio através de Isaac também, que Isaac também, Deus trabalhou na vida de Isaac, que é pai de Jacó. Então, olha a diferença como que é as coisas na nossa vida, né? Então, Deus fez uma obra na vida de Isaac, e ali Deus prometeu a Isaac, né? Que aí também viria também aquele, Deus daria um filho para eles. E ali nasceu duas nações, e essa nação era entre aquele que ia servir, aquele que era as coisas que é mundana, e aquele que ia servir a Deus. Deus escolheu quem? Jacó. Para quê? Para servir ao Senhor. Então Deus abençoou Jacó e Deus multiplicou também na vida de Jacó também. Deus prosperou na vida de Jacó, fez também uma liderança também na vida de Jacó. Deus colocou um exército na mão de Jacó também. Deus prosperou, abençoou a vida dele, deu tudo aquilo que Deus tinha prometido na vida de Jacó. Ó, Daniel também foi a mesma coisa também. Daniel também veio para quê? Para selar, para dar esse privilégio a nós, a oração diante de Deus, porque Daniel foi o maior exemplo para cada um de nós, diante, primeiramente, de Jesus, Deus, mas Daniel veio na terra para isso, para colocar isto dentro de cada um de nós, para quando nós viesse diante do Senhor, nós colocar o nosso joelho diante de Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, né? Suplicar a Deus e crer que Jesus existe através da oração. Então, esse já foi um privilégio que Deus deu para cada um de nós através da oração. E Deus colocou isso em Daniel. Se nós olhar aqui, Abraão, pai da fé, a obra que Deus fez nas nossas vidas, para quando nós estiver fraco, cansado, desanimado, tenha de bom ânimo, tenha fé. Nós temos que ter fé diante de Deus, assim como Abraão teve aquela grande fé diante de Deus, porque Abraão não precisava ver Jesus nem Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele, porque aonde Abraão ia, o anjo do Senhor acompanhava Abraão, e Abraão vencia todas as guerras. Aonde Abraão entrava, aonde Abraão colocava os pés dele, a vitória já era certa diante de Deus. Então, cada um de nós viemos como uma criança diante de Deus, para que Deus nos ensinasse, para que Deus proporcionasse algo bom sobre nossa vida, porque Deus pode ensinar uma criança a ser algo
importante, algo abençoado diante de Deus. Já um homem de idade, de estatura, ele não vai querer ser corrigido, ensinado, porque ele vai ter o seu próprio conhecimento acima de Deus, achar que conhece tudo, que sabe tudo. Então ele não vai obedecer, ele não vai ser uma pessoa obediente ao Senhor, porque ele sempre, quando ele achar que ele está certo, ele está errado, ele vai errar toda hora, todo momento. Então, por isso que Deus fala para nós, né, para que nós seja como uma criança, né, para que nós venhamos dar um lugar para Deus, né, para que assim Deus venha trabalhar na nossa vida. E acerca, assim, quando a Jade falou do irmão, né, e é verdade mesmo, irmã Jade, quando nós chegamos diante da casa do Senhor e nós subimos num púlpito, sempre vai ter aqueles ao nosso redor para tirar nossa comunhão com o estudinho, mas nós temos que ter a humildade e o temor de Deus quando nós subimos num púlpito. E a primeira coisa, quando nós abrimos um culto, nós abrimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus tome conta do culto. Então não é o homem na frente de Deus, é Deus na frente do homem. Então, por isso que nós erramos, porque nós quer achar que nós tem tudo, nós tem algo a oferecer a alguém, mas na verdade nós esquecemos de colocar Deus acima de nós, para que Deus venha trabalhar na vida daqueles que estão lá embaixo, dos pequenininhos de Deus. Então, por isso que nós, sempre quando nós for colocar, nós coloca Deus na frente, nós abrimos a casa do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai tomar conta de tudo ali ao nosso redor. Porque se nós colocar nós na frente de Deus, nós vai errar. Entendeu? Então, é isso na nossa vida. Então, eu agradeço a Deus, porque cada semente que Deus lançou na terra teve um propósito na mão do Senhor. E hoje, nesta tarde, cada um de nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. E essa semente foi lançada sobre cada um de nós, para que cada um de nós estejamos aqui, lendo, observando e exercendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que é a poderosa palavra dele sobre nossas mãos, para que nós não venhamos cair, mas que nós venhamos reerguer diante de Deus e ter fé diante de Deus. Amém? Amém. Amém. Vocês falaram sobre orgulho, né? Pelo que eu tava vendo, né? Ontem eu tive uma aula que falou sobre ambição, né? E o povo de Deus pode ser ambicioso, né? É uma pergunta que eu faço para vocês. O povo de Deus pode ser ambicioso? Pode ter ambições na vida, né? E que tipo de ambições seriam corretas e quais não seriam corretas, né? Porque a ambição, por exemplo, para o reino, né? Para a expansão do reino, é algo plausível, né? Você estudar para poder evangelizar, você ler a Bíblia, jejuar, orar, pedir a Deus direcionamento para que o reino dele avance, é algo plausível, é algo que é necessário até que a gente faça, né? E aí a gente estava falando sobre isso, né? Qual é a ambição hoje em dia no ministério das pessoas, né? É ela ser vista ou é ela expandir o reino de Deus e Deus ser glorificado, né? A irmã Cida falou sobre algo sobre o orgulho, né? O orgulho, ele é algo que pode ser bom, mas pode ser ruim, né? A gente pode ter orgulho das coisas boas, né? Por exemplo, vamos supor que a gente evangelize, né, nesse final de semana para várias pessoas. É lógico que quem convence é o Espírito Santo, mas a gente pode ter uma certa alegria, né? Eu vou dizer assim, de ter evangelizado e a pessoa se converter, né? Ter orgulho de que
ao pregar a palavra, o evangelho impacte a pessoa e ela mude de vida. Ter uma certa ambição por ver o reino de Deus crescer, né? Fazer com que as pessoas busquem a Deus, incentivar e ver pessoas lendo a Bíblia, ver as pessoas lendo a palavra e aprendendo da palavra, né? Eu creio que esse projeto aqui, por exemplo, né, que é o projeto do devocional, né, dos estudos e de oração principalmente, é um projeto muito bom e é algo que todo mundo poderia, não todo mundo, né, eu falo todo mundo assim, mas por exemplo o pessoal aqui da região de Guaianazes, Zona Leste, o pessoal lá aí da onde é o Reginaldo, pessoas que queiram participar, né, possam chamar mais pessoas, né, para que possamos expandir assim o evangelho, né? Então, até que ponto a ambição e o orgulho, né, o orgulho, eu digo o orgulho bom, né, a boa vontade, né, de pregar o evangelho pode ser boa, né? A gente pode ser ambicioso sim, só que eu creio que não podemos ser ambiciosos na questão da das coisas materiais, assim, por assim dizer, sabe? É bom ter coisas materiais? É bom, é muito legal. Você ter um carro, você ter uma casa, você poder viajar, conhecer lugares legais. Mas você está fazendo aquilo que Deus está mandando, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura e, enfim, todo lugar que você for, você falar do amor de Jesus. Então, que a nossa missão seja essa, primeiramente, né? De a gente entender a palavra, né? Estudar a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra, né? Porque não basta apenas você ler, é necessário você praticar. E não basta você só praticar. Depois de você praticar a palavra, você precisa ensinar a palavra, que é o processo do discipulado, né? Que lá em Atos 2:42 é o texto clássico que fala de como era a igreja primitiva, como eram os pais da igreja, né? Eles estudavam a palavra, eles tinham comunhão entre si, né? Eles tinham o mesmo pensamento, né? A palavra fala que eles tinham o mesmo pensamento, a mesma visão, e o reino ali era vivido de uma forma intensa, né? Não tinha maior, não tinha menor, não tinha o eu sou mais alto ou eu sou mais baixo, não tinha hierarquia, né? Existia assim as pessoas que lidavam com o estudo e tudo mais, né? Mas o que priorizava era a comunhão dos santos. Eu acho que o que falta hoje em dia, né, é a humildade da gente entender que eu não sou melhor que a Jade não é melhor que o Reginaldo e o Reginaldo não é melhor que a Cida. Mas todo mundo é igual para Jesus, né? Todo mundo é amado da mesma forma por Jesus. E não existe maior nem menor. Existe sim aqueles que buscam mais a Deus. Existem sim aqueles que leem mais a palavra, que buscam viver uma vida mais santa. Sim, existem essas pessoas. E essa ambição é boa, de conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, para que a palavra mude nosso coração e para que as nossas atitudes gerem nos outros uma visão de cristão que é verdadeira, que é o verdadeiro evangelho, né? E eu fico feliz assim porque cada um tem uma característica, né? Alguns são mais do reteté, alguns são mais da palavra, alguns são mais da oração, outros são mais, sei lá, mais tímidos, mas mesmo assim todos amam o mesmo Senhor e todos servem ao mesmo Senhor, né? E o organismo vivo, né, que é a igreja, né, que é a igreja espiritual, é tão bonito, né? Porque Paulo fala que é um grande mistério a união de Cristo com a igreja, né? É um grande mistério. Assim como um casal, né? Um homem e uma mulher se apaixonam, né? Assim é Cristo com a igreja, né? Ele
ama a igreja, né? Ele ama os filhos dele, né? E a gente passa por muitas lutas porque foi profetizado isso, né? Mas a gente tem que ter a ambição de ler, meditar, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida é, de temor do Senhor, né? E viver uma vida para que outros possam conhecer também, né? A gente não pode ficar com o evangelho só pra gente, né? Muitas pessoas na nossa rua precisam da gente, a gente não sabe disso, mas muitas pessoas olham pra gente com esperança, esperança de uma palavra, esperança de uma oração, de uma visita, né? O irmão Reginaldo, ele falou há um tempo atrás que ele fazia visitas, né? Faz visitas, a congregação tem essa prática boa, né? De fazer visitas. E é necessário, né? Às vezes um irmão tá precisando de uma visita, o outro irmão tá precisando de uma oração. E é isso, né? A gente é um corpo unido, né? A gente precisa ser um corpo unido. E em Atos 2:42 fala isso, né? Leia depois lá Atos 2:42, que eles tinham uma comunhão muito forte. Eles tinham o mesmo pensamento, a mesma visão e estavam andando no mesmo caminho, que foi falado aqui também, né? Sobre dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. E Deus, ele dá esse caminho da vida, que é o caminho de negar-se a si mesmo, de falar não para o pecado e buscar uma vida de comunhão com Deus. Então que a gente possa viver isso, né? Essa comunhão entre a gente também, né? Poder visitar uns aos outros, poder, sei lá, fazer um churrasco na casa dos outros, orar, fazer um louvor, né? Evangelizar nas praças, nos lugares que Deus colocar no nosso coração. E a gente tem só um impedimento, que eu acho que nem é impedimento, né? Mas a gente tem tudo nas nossas mãos para fazer o reino avançar. A gente tem a internet, a gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem força, né? Enquanto Deus dá forças pra gente para evangelizar, para pregar, né? E muitas pessoas precisam ouvir o evangelho, né? A cada dia nasce pessoas, a cada ano que passa pessoas crescem, né? Adolescentes precisam ouvir o evangelho, jovens precisam ouvir o evangelho, adultos precisam ouvir o evangelho, e a gente precisa tomar posse da palavra, e tomar posse da palavra bíblica, não de profecias que pessoas fazem, mas a palavra, ela já é suficiente, né? E ela é suficiente para a gente comer da palavra, assim como Ezequiel comeu do rolo e era sabor de mel, né, no paladar dele. Embora que no estômago dele ele sentiu amargura, porque era a aflição do povo, era a aflição dos pecados. E ali Deus, ele fala, né, porventura pode esses ossos reviver? E ele fala, tu sabes, Senhor, né? E só pelo poder do Senhor é possível que homens possam ser salvos. E a gente precisa levar esse evangelho de alguma forma, né? Então, que a gente tenha ambição, sim, né? Ambição de ter a nossa casa, ter a nossa família e tudo. Mas o maior objetivo é viver uma vida que reflita a glória do Senhor, né? A gente precisa refletir a palavra do Senhor para este mundo, que precisa ler a gente, né? As nossas atitudes, a nossa vida precisa ser uma carta viva para que os homens possam ler e falar: existe um Deus que guia essa pessoa, existe um Deus que faz milagres por essa pessoa, e eu quero esse Deus para minha vida também, né? E é isso, gente. Que a gente possa... eu nem sei porque eu tô falando isso, mas deu vontade de falar isso, porque tá bem fresco na minha memória a aula de ontem, né? E que a gente possa ser ambicioso para as coisas boas, né? Dinheiro é bom até certo ponto. Dinheiro resolve algumas coisas? Resolve. Mas o maior benefício é estar aos pés do Senhor Jesus e ter a certeza de que Ele ouve a gente e de que Ele também está nos guiando para um caminho melhor, um caminho que
é na contramão do mundo, né? O caminho de Deus é aqui, o caminho de Deus é ali. O caminho do mundo é ali e o caminho de Deus é aqui. Então Deus nos guia para o caminho certo, né? E é isso, gente. Amém. E vê se da próxima vez você fica para escutar a palavra, Igor. Não corre, não. Então, eu só fugi hoje, na verdade. Eu dei uma fugida porque eu tava trabalhando aqui em casa. Mas eu vou rever depois a live e vou subir a live já. A live não. Essa conversa, né? Nossa, esse devocional pra o YouTube e vocês compartilhem com quem vocês quiserem, tá bom? Tá bom. Quem vai fazer a oração final, irmãos? Alguém se prontifica? Eu acho que a irmã quer, a irmã Cida. Ela fez. Então, o irmão Reginaldo. Faz tempo que você não ora, né, Igor? Aqui também. O Igor tá só jogando. Tá bom. Então tá bom, vamos orar. Eu pensei que fosse o Igor. Tá bom, gente. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, por mais uma vez poder ler a palavra, poder ouvir a palavra, escutar, Senhor, das suas verdades, Pai. Obrigado, Jesus, pelo benefício, Senhor, de nos ajuntarmos aqui, Senhor. Podemos ouvir uns aos outros, podemos orar uns pelos outros e podemos também, Senhor, viver aquilo que o Senhor já predestinou a gente a viver, né? Que é uma vida com comunhão entre a gente e comunhão com o Senhor. Deus abençoe a Jade, Senhor, abençoe o irmão Reginaldo, abençoe, Senhor, a vida da irmã Cida, Pai. Esteja dando forças a cada um, Senhor. Esteja dando segurança, Senhor. Esteja protegendo, esteja ajudando no que for preciso, Senhor. Se for preciso porta de emprego, abra, Senhor, porta de emprego para as pessoas, para cada uma aqui, Senhor, do grupo e amigos, enfim. Se for saúde, Senhor, esteja restaurando a saúde de cada um, Senhor. Só Tu pode, Senhor. Em alguns casos, só Tu pode intervir e restaurar a saúde, Senhor. Então, Deus, abençoe, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Esteja restaurando e curando, Senhor, a vida de cada um. Esteja abençoando, Senhor, os hospitais, esteja visitando os presídios, Senhor, esteja visitando as escolas, Pai. Não sabemos o que acontece, Senhor, em cada lugar desses, Senhor, mas esteja, Senhor, intervindo na nossa nação, Senhor. Muitos, Deus, precisam estudar, muitos precisam, Senhor, ler a palavra, conhecer o Evangelho, Senhor, e que nós, como meros filhos, Senhor, do Senhor, filhos do Deus vivo, que nós possamos levar esse evangelho adiante, Senhor. Que nós possamos ter uma capacitação, Senhor, vinda do céu. Que em nome de Jesus, Pai, nós não nos intimidemos com as nossas limitações, mas que nós confiemos em Ti, Senhor, para nos capacitar, para nos orientar, para nos direcionar ao caminho certo, Pai. Nos dê, Senhor, uma vida abundante, Senhor, uma vida cheia da Tua graça, Senhor, cheia do Teu amor. Esteja convertendo os corações dos nossos lares, Senhor. Esteja convertendo os nossos corações para Ti, Senhor Jesus. Muitas coisas precisamos melhorar e mudar. Tira a dureza, Senhor, do nosso coração. Tira a dureza, Senhor, que há, Senhor, no coração nosso, Senhor. Muitas vezes até mesmo lendo a palavra não temos um coração quebrantado, mas nós precisamos ter um coração aquebrantado para que o Teu Evangelho frutifique em nossa vida. Esteja gerando, Senhor, na nossa sociedade, Senhor, pessoas que queiram uma vida de comunhão com o Senhor, uma sociedade que queira ouvir a palavra do Senhor e queira o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Que não tenhamos olhos apenas para o que é físico, Senhor, mas que nós tenhamos olhos espirituais e vejamos além daquilo, Senhor, que é natural. Em nome de Jesus, Pai, esteja
cuidando, Deus, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão, Senhor, à frente dos hospitais, de pessoas que levam a palavra nos hospitais, pessoas que pregam na internet, pessoas que estão fazendo, exercendo, Senhor, a obra, Senhor. Esteja abençoando também, Senhor, os professores das escolas, Pai. Muitos professores são cristãos, Senhor. Muitos professores querem um futuro melhor para o Brasil, de fato, Senhor. As escolas querem formar pessoas corretas, mas muitas vezes o investimento do governo para o ensino não é bom, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoe, Senhor, as pessoas que querem o bem para o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Esteja abençoando, Senhor Deus, os nossos vizinhos. Esteja abençoando as nossas parentelas, Senhor. Nós não sabemos da vida, Senhor, de cada um, mas nós sabemos que a nossa vida depende de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos melhorar as nossas atitudes, melhorar também e confiar no que o Senhor tem para nós, Senhor. Esteja revelando, Senhor, a Sua vontade às nossas vidas através da palavra, Senhor. Se é para ser missionário, Senhor, eis-nos aqui. Se é para ser pastores, Senhor, eis-nos aqui. Se é para ser evangelistas, Senhor, eis-nos aqui. Se é para ser professores de escola bíblica, eis-nos aqui, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para que outros possam conhecer o Evangelho de uma forma completa, Senhor. E que muitos sejam salvos, Senhor, através de cada vida aqui, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, pessoas negligentes com o nosso tempo. Que nós não percamos tempo com coisas banais. E que em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a obedecer a Sua voz, Senhor. Em todos os sentidos, Senhor. Precisamos ter um coração melhor, Senhor. Um coração voltado a Ti. Totalmente rendido a Ti, Senhor, como no primeiro amor. Renova, Senhor, em nós o primeiro amor, Jesus. Renova em nossas vidas aquele sentimento, aquela paixão por almas, a paixão por Jesus. Renova, Senhor, na nossa juventude hoje, Senhor, um apego pela pureza, Senhor, um apego pela santidade, Senhor, em nome de Jesus. As escolas precisam do Evangelho, os presídios precisam do Evangelho, todo lugar precisa do Evangelho, Senhor. Todas as pessoas precisam da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Esteja abençoando cada faculdade, Senhor, que forma profissionais para o futuro. Esteja abençoando os professores da faculdade, Senhor, que precisam lecionar, Senhor, e instruir da forma correta. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, os políticos, Senhor, que precisam também, precisam do Evangelho, precisam se curvar e um dia se curvarão diante de Ti, Senhor, mas que desde já eles entendam isso, que o Brasil, que o governo maior é de Jesus Cristo e que a Sua vontade, Jesus, é prevalecente, é permanente por todas as eras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esteja cuidando da nossa nação, esteja cuidando da segurança. Tira, Senhor, essa criminalidade do Brasil, essa perversidade do Brasil, Senhor. Esse Brasil tem se tornado um país sujo, tem se tornado um país imundo em pecado, imundo em violência, Senhor. E, em nome de Jesus, Pai, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ter a paz de sair da nossa casa e passear e poder ter um ambiente bom, Senhor. Nós queremos paz, Senhor. Nós queremos a Tua graça, Senhor, sobre o Brasil. Em nome de Jesus, Pai. Esteja nos avivando, Senhor, para que o Evangelho transforme a nossa cidade. Que o Evangelho transforme o nosso bairro, a nossa nação e as nossas vidas principalmente. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Então, vai ficar assim, tá bom? Amanhã a gente vai fazer Lucas. Amanhã à tarde faz o devocional normalmente, acerca de Lucas.
E à noite a gente traz o estudo sobre a mulher, tá bom? Aí a gente vai. É importante também que os irmãos precisam mais estudo, vão ensinar o que eles querem estar. E que a pessoa tem respeito para conversar também, escutar também a opinião de vocês e tudo mais, e participar conosco também. Hoje, E aí, hoje à noite vai ter estudo? não, hoje não, hoje vai ficar livre. O pessoal vai pro culto também, eu acho que Tá vou pra bom, igreja. tá Né? bom, Aí só amanhã mesmo, amanhã vai ser tarde, tá bom. tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.